Boa noite. Quero muito agradecer a oportunidade, embora tenha estado em prece por muitos dias para essa tarefa, mas falar de Jesus é muito bom, né? E aí eu escolhi esse tema, a Cristiane me permitiu escolher, porque eu acho que falar de Jesus é sempre bom e estamos aí implorando que no dia de hoje, na noite de hoje, toda essa semana, as vibrações dele nos envolvam. E aí a gente vai pensar um pouquinho sobre a história dele, quando veio à Terra, né? Daquilo que nos cabe saber. A Terra, segundo consta, existe há 4 bilhões de anos. O homem está na Terra há mais ou menos 40 mil anos. Jesus veio há 2.000 anos. Então, nós temos já uma longa estrada caminhada e mais uma longa estrada a caminhar. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele fala que os espíritos puros se reuniram 2 vezes nas proximidades da Terra. A primeira vez, quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, e é essa expressão que Emmanuel usa no A Caminho da Luz. Então, não só Jesus, mas Jesus e os outros espíritos puros que trabalham no orbe estavam reunidos para coordenar esse desprendimento da nebulosa solar que hoje conhecemos como Terra. E a segunda vez, pouco mais de 1000 anos antes da vinda do Cristo, para programar a vinda do Cristo à Terra. Existem estudos que falam que houve uma terceira reunião desses espíritos puros nas proximidades da Terra, nos dias próximos ali, quando o homem pisou na Lua. E aí, Amélia Rodrigues, no livro Enquanto Voltar a Primavera, fala dos reis Davi e Salomão, seu filho, que eram grandes administradores e passaram pela Terra por volta do ano 1025. Na verdade, segundo a história, Davi nasceu em 1040 a.C., mas começou a reinar a partir de 1025, e na sequência o seu filho Salomão. E eles foram inicialmente preparados para integrar a Terra, né? E aí, depois da vinda deles, foi que os espíritos se reuniram e viram que isso não seria suficiente. Então, Jesus, como governador do planeta, teria que se preparar para reencarnar de fato na Terra. Davi, ele era escudeiro do rei, depois ele foi casado com a filha do rei Saul, e ele teve como mérito a união das tribos de Judá. Os judeus passaram a ser uma única nação. E isso era muito importante, porque a ideia do Cristo, a proposta do Cristo, é de uma unificação, é que sejamos todos um povo só, né? A humanidade enquanto humanidade, sem grandes divisões. Claro, com culturas diferentes, mas dentro de um padrão de fraternidade. E essa era a tarefa de Davi, de unir os povos. E ele conseguiu isso dentro daquilo que lhe cabia, que era juntar as 12 tribos de Judá. Ele passou, as 12 tribos passaram então a ser uma nação. Ele fundou uma dinastia, porque até então cada tribo resolvia as coisas do seu jeito, cada um fazia de uma forma, então ele conseguiu organizar um pouco a, digamos, burocracia, né, desse momento. E ele, com isso, acabou trazendo prosperidade para Israel, porque aí as pessoas conseguiam melhorar o comércio, conseguiam se entender, conseguiam trabalhar de uma forma mais organizada. Davi também era poeta e músico, né? No Velho Testamento nós temos inúmeros salmos que são dados como a autoria dele.
Só que ele também teve muitos equívocos. E alguns desses equívocos eram relacionados à guerra. Então, ele não conseguiu acalmar os ânimos da forma como deveriam ser acalmados. E aí, depois dele, houve uma briga pelo seu reinado, mas quem acabou ganhando foi o seu filho Salomão. Ganhando, entre aspas, né? Assumindo o trono, foi o seu filho Salomão. Que nos conta a história, foi uma das pessoas mais sábias que passou pela terra. A gente conhece Salomão pela sua sabedoria, embora, se a gente está um pouco mais profundamente, há também controvérsias sobre isso. Alguns historiadores não colocam dessa forma, mas eu vou usar o que a gente mais conhece, né, que é a sabedoria de Salomão. E aí, Salomão, na sua sabedoria, ele conseguiu eliminar todos os conspiradores. Então, ele conseguiu o que Davi não conseguiu tirar, que eram os guerreiros que conspiravam. Salomão conseguiu, só que ele conseguiu matando, ele não conseguiu conciliando. Ele eliminou todos aqueles que eram conspiradores, ou eram tidos como conspiradores. Mas depois disso, segundo consta, ele teve um reinado de paz e ampliação administrativa, e foi tido como um rei muito sábio. Então, assim, essa foi a primeira parte, né? E aí, nessa sequência, os espíritos puros entendem que já é necessária a preparação da vinda do Cristo à Terra. E aí começa a preparação. E Emmanuel fala no A Caminho da Luz que, examinando a maioridade espiritual das criaturas humanas, enviou-lhes o Cristo inúmeros espíritos sábios e benevolentes. Chegam então homens cultos e generosos, filósofos e artistas, que renovam para melhor todas as tendências da humanidade. Então, nessa preparação, nada é por acaso. Já vieram os precursores primeiros. Inúmeros espíritos, sábios e benevolentes, cultos e generosos, filósofos e artistas, que renovam para melhor todas as tendências da humanidade. Porque a gente sabe que a arte tem como função trazer a alegria, trazer a esperança, trazer o pensamento, assim como os filósofos. Então, esses espíritos reencarnaram na Terra para já renovar as energias da Terra, renovar os pensamentos da humanidade para a preparação da vinda do Cristo. E aí, na China, cerca de 600 anos antes de Cristo, Lao Tse vem como elevado mensageiro do Cristo. Isso segundo Emmanuel. Seguido depois de Confúcio, para semear as ideias do Cristo nos 4 cantos da terra. Então, embora a preparação maior tenha sido em Israel, o Cristo sabia que a terra era muito grande e que outros habitantes ali havia. Então, espíritos foram mandados para a Índia, espíritos foram mandados para a China, todos com o mesmo pensamento. Se a gente for pegar algumas frases de Lao Tse, algumas frases de Confúcio, elas inclusive se parecem muito com o próprio espiritismo, né? Com o que Kardec depois veio trazer de informação aí dos espíritos. Então, desde aquela época as sementes já vinham sendo plantadas. Na Grécia, essas terras, na verdade, se a gente for pegar no mapa, elas são muito distantes, mas Emmanuel fala disso como se fosse tudo assim, um punhadinho, né? Macaé, Conceição, Rio das Ostras, Carapicuíba, tá tudo perto, mas não é. Se a gente for olhar no mapa, Israel, a Grécia está lá em cima, a China está lá do outro lado, e o Cristo andou por todas essas regiões, não pela China, né? Mas chegou até Roma, e os seus trabalhadores depois, os seus discípulos depois também, isso tudo com o objetivo de equalizar os pensamentos, as emoções, os sentimentos.
de trazer um pensamento único, o quanto fosse possível, espalhado aos 4 cantos. E aí, nessa época, em torno de 600 anos antes de Cristo, Atenas se verifica como o berço da democracia, e toda a Grécia se ilumina pelos pensamentos de Pitágoras, de Tales e Demócrito, dentre inúmeros outros, num apogeu de beleza e de cultura. E aí Herculano Pires nos fala que a cultura é a assimilação do conhecimento e o bom senso em ação. Então, sempre a proposta do Cristo foi, de fato, de trazer a cultura. Se a gente pensar depois ele encarnado, o que ele fez foi estar com os simples para levar a eles o pensamento, para levar a eles o bom senso, né? Então, essa era sempre a ideia primeira, de levar a cultura. E aí Herculano Pires vem trazendo para a gente que a cultura é a assimilação do conhecimento e o bom senso em ação. Depois de Atenas, os espíritos vão para Roma. Em A Caminho da Luz, Emmanuel vai falar disso também, da construção de Roma como um celeiro, num primeiro momento, né? A proposta inicial de Roma era de absorver toda a cultura de Atenas e crescer enquanto humanidade, enquanto população, para também nesse propósito de preparação da vinda do Cristo. Cerca de 500 anos antes, encarna na Terra Sócrates, filósofo grego, que foi, segundo Emmanuel também, acusado de perverter os jovens atenienses, instilando-lhes o veneno da liberdade nos corações. Então, Sócrates é talvez aí um dos grandes precursores da vinda do Cristo, porque ele já trazia as ideias do Cristo, e ele trazia de uma forma muito pura. Emmanuel fala que depois Platão conseguiu, seria o seguidor, né, de Sócrates, só que Platão não conseguiu se manter puro nas suas ideias como Sócrates conseguiu. E qual foi o pecado de Sócrates? Qual foi o erro que ele cometeu? Ele trazia liberdade de pensamento para os jovens atenienses. Ele pensava fora da caixinha, ele saía daquele padrão e fazia as pessoas pensarem. E no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, a gente tem ali várias informações importantes que Sócrates trouxe e que corroboram totalmente com o Espiritismo. Então a gente consegue realmente perceber ali o cuidado e a tarefa dele, que foi cumprida até onde ele podia cumprir, de trazer essas informações, de mais uma semente sendo plantada. Emmanuel fala que Platão não teve a estrutura moral do mestre Sócrates. Algumas vezes ele não conseguia alcançar uma visão mais ampla da fraternidade, mas ainda assim ele deu uma contribuição muito importante ao cristianismo. Porque é difícil, né? É difícil a gente estar com Cristo e estar no mundo e não se corromper algumas vezes, né? Então, Platão conseguiu, ele contribuiu, ele não teve aí uma encarnação perdida, se é que a gente pode dizer assim, né? Mas nenhuma encarnação é perdida, mas ele talvez não tenha alcançado todo o legado que ele poderia ter deixado, mas ainda assim ele deixou muito para a humanidade. Bom, e aí, como eu já falei um pouquinho, nessa sequência vem também a fundação de Roma. Só que o que aconteceu com Roma? Os romanos se empolgaram. Os romanos se empolgaram com o poder. E aí, eles, depois de decorrer algum tempo, Roma começou como toda cidade começa, como uma vila, com um pequeno aglomerado.
E ali as pessoas foram chegando, e ali as pessoas foram ficando, e ali as famílias foram se formando, e as famílias foram crescendo, e Roma foi crescendo. Só que os romanos começaram a achar que eles podiam conquistar mais espaço. E a forma de conquistar espaço naquela época era guerreando. E eles promoviam guerras e mais guerras e mais guerras para ampliar os seus territórios. Hoje Roma é a capital da Itália, mas naquela época Roma era todo um território, né? E eles queriam ampliar cada vez mais os seus territórios. Mas para isso eles acabaram derramando muito sangue em busca do poder e de riquezas, ao invés de estender a educação e a concórdia, como era a sua tarefa enquanto coletividade. Mas observando a consolidação dos direitos romanos e a organização da família, o Cristo e seus emissários entenderam que era chegada a hora da preparação final para que a mensagem do Salvador chegasse aos homens, segundo Emmanuel. Então, apesar de ter derramado muito sangue, de ter promovido muitas guerras, Roma, o povo romano trouxe também muitos benefícios para nós enquanto humanidade, enquanto coletividade. Eles consolidaram os direitos, eles entenderam quais eram e publicaram isso de alguma forma e organizaram a família. Por quê? Porque antigamente as tribos elas eram grandes aglomerados. E aí, com o povo romano, essa família vai se constituindo como a gente entende hoje, né? Uma família nuclear, depois uma família ampliada, antepassados, pessoas que virão depois. Então, Roma trouxe isso, que é um padrão que nós ainda hoje utilizamos na nossa vida, né, no nosso dia a dia. E isso a gente está falando aí de 2.500 anos atrás. Então, enquanto coletividade, Roma também trouxe a educação. O povo romano era um povo que buscava o conhecimento, assim como o povo da Grécia, né, assim como os atenienses, especialmente, mas toda a Grécia, mas acabou também não conseguindo cumprir, enquanto coletividade, completamente a sua tarefa. E aí, segundo Emmanuel, em A Caminho da Luz, todas as providências são levadas a efeito. Escolhem-se os instrutores, os precursores imediatos, os auxiliares divinos. Então, nada, absolutamente nada acontece por acaso. Cada espírito, cada família, cada lugar, cada grão de areia é determinado para a preparação da vinda do Cristo. Né? Desde mil anos antes da vinda do Cristo, eles já mandaram inúmeros espíritos para virem preparando. E aí depois, mais ou menos 500 anos antes, já começa a se pensar nos precursores mais imediatos, naqueles que seriam os discípulos mais próximos de Jesus, ou os que o antecederiam mais proximamente para organizar essa vinda dele. E aí, no livro Boa Nova, Humberto de Campos nos conta que cerca de 100 anos antes da chegada do Cristo, o Império Romano é governado por Otaviano, conhecido como Augusto, filho adotivo de Júlio César. Porque aí, como o Império Romano promoveu muitas guerras, eles tinham o domínio de toda a região, inclusive de Israel. Então, toda aquela região imensa era coordenada por Otaviano, pelos reis romanos, né? E aí Humberto de Campos vai nos falar assim: o grande império do mundo, como que influenciado por um conjunto de forças estranhas, descansava numa onda de harmonia e júbilo, depois de guerras seculares e tenebrosas. E apesar de franzino e doente,
e padecendo de terríveis sofrimentos morais na família, seus numerosos anos de governo se assinalaram por inolvidáveis iniciativas. A alma do império sentira estabilidade e alegria. 100 anos antes era necessário que toda essa ambiência fosse harmonizada de alguma forma, para que os corações estivessem mais receptivos à chegada do Cristo. E aí Otaviano, com todas as dificuldades físicas, mas imagino eu um espírito de uma imensa possibilidade energética e magnética, consegue por quase 100 anos manter a ordem num reino que antes era de muitas guerras. Então ele consegue apacentar os corações no seu reinado para a preparação da vinda do Cristo. Agora eu quero saber de vocês, por que os judeus e não os romanos receberam o Cristo? Por que o Cristo nasceu judeu e não romano? Ninguém? Vocês estão tímidos? Quem arrisca? Os judeus eram monoteístas. E isso era um grande princípio necessário para a vinda do Cristo. Os judeus, eles eram extremamente vaidosos. E isso era um problema, porque eles achavam que só no que eles acreditavam, só na conduta que eles tinham, quem tinha a conduta deles é que seria salvo. Mas eles sempre acreditaram na vinda de um Salvador, e desde Moisés, eles acreditavam num Deus único. Então, apesar de Roma, no primeiro momento, ter sido talvez preparada para a vinda do Cristo, enquanto coletividade isso não foi permitido, porque os romanos não aceitaram um Deus único, eles eram politeístas, muitas vezes cada família tinha o seu próprio Deus, né, os seus próprios procedimentos, enfim, de culto, e isso dificultaria tremendamente, porque se para os judeus já foi difícil reconhecer o Cristo, imagina um povo que nem conhece, que nem acredita num Deus único, né? Então, apesar de toda a vaidade dos judeus, a fé deles foi que os aproximou do Cristo e fez com que o Cristo fosse acolhido nessa raça. E por que não o Cristo veio com os essênios? Alguém já ouviu falar dos essênios? Então, os essênios, na verdade, se a gente for pegar na história, os judeus, eles eram divididos em 3 seitas. Os essênios, os fariseus e os saduceus, se não me engano. E Jesus, pela sua formação, pela sua história ascendente, ele era essênio, porque Maria descendia dos essênios, mas eles não tinham a prática dos essênios. Dentre as suas práticas, mulheres não eram aceitas nos lugares onde os essênios moravam. Os essênios moravam em pequenas cidades, em pequenas vilas, eles tinham práticas religiosas muito intensas, eram um povo de muita fé. Segundo consta, conheciam muito sobre magnetismo, sobre as práticas que Jesus fazia, eles já poderiam fazer. Eles conheciam de alguma forma como é que funcionava essa prática, né? Que depois Kardec conseguiu compilar para a gente na Gênese, né? Como é que se procediam os milagres, o que não é sobrenatural e
do que é normal, né? Assim, dentro de uma ideia mais ampla. E os essênios tinham esse conhecimento, mas eles eram muito fechados. Sob nenhuma hipótese eles admitiriam um Salvador como Cristo veio, falando para todo mundo, acolhendo a todos, acolhendo as mulheres, acolhendo os leprosos. Eles não tinham o menor contato com pessoas doentes, e se alguém ficasse doente dentro do local em que eles viviam, essa pessoa era excluída. Então, o Cristo não teria como viver ali, somente ali, né? Se ele viesse ali, a ideia dele, as informações, enfim, todo o legado teria morrido ali. Isso não teria se expandido como se expandiu. Mas alguns historiadores falam que depois das bodas de Caná, da aparição do Cristo no templo, ele passou de 12, 13 anos aos 30 anos junto com os essênios, utilizando essas energias para a prática do bem. Mas a gente não tem aí certeza, né, sobre isso, desse tempo que Jesus não aparece nos evangelhos, né, dessa parte da história. E aí Emmanuel, em A Caminho da Luz, fala assim: Roma deixa-se prender por uma legião de espíritos agressivos e ambiciosos, alargando a sua influência pelo mundo com o trabalho de seus guerreiros. Usavam de violência brutal, impostos excessivos e cultuavam muitos deuses. Por isso, Roma não foi escolhida para acolher o Cristo. De todos os povos, então, sendo Israel o mais crente, era também o mais necessitado, dada a sua vaidade exclusivista e pretensiosa. Os israelitas haviam conquistado muito do alto em matéria de fé, sendo justo que lhes se exigisse um grau correspondente de compreensão em matéria de amor e fraternidade. Ou seja, muito foi dado aos judeus e muito lhes foi cobrado. Quando Cristo veio, eles precisariam aí estar entendendo o Cristo como de fato o Salvador, que eles tanto esperavam, e dar sequência, né, à tarefa de amor e de fraternidade. Bom, e aí vem uma outra parte da preparação da vinda de Jesus. Todo mundo nasceu de pai e mãe, certo? Pai e mãe nasceram de outros pais e mães, os avós. Então, também na preparação da vinda de Jesus, foram identificados espíritos que preparariam Maria para a vinda de Jesus. E aí a gente tem na história, na verdade tem muito pouco a respeito na própria Igreja Católica, que é a que mais traz essas informações, tem pouco a respeito, mas o pouco que tem já é suficiente para a gente. Por quê? Segundo consta, Joaquim e Ana eram os avós de Jesus, eram os pais de Maria. Eles se casaram, como de costume, jovens, né, naquela época. Joaquim tinha uma boa condição social, eles tinham uma excelente relação na comunidade. Se não me engano, ele era comerciante, mas também não tenho certeza. Só que eles não conseguiam engravidar. Ana era estéril. E isso naquela época era inaceitável. Então eles passavam muitas humilhações públicas por causa disso. Só que eles eram pessoas de muita fé. De muita fé. E aí foi passando o tempo, Ana não engravidava, mas eles não perdiam a fé. Continuavam se relacionando bem com a comunidade, acolhendo quanto possível as humilhações que passavam, até que um dia Joaquim resolveu que ele não ia mais passar por isso e que ele ia conversar com Deus. E aí ele foi para o deserto, e aí
Eu olhei porque eu gostei muito dessa expressão. Ele foi para o deserto em penitência e oração. Então ele foi com fé, em penitência e oração. E orou profundamente por muitos dias no deserto. Segundo consta, apareceu um anjo a ele. E esse anjo falou: Joaquim, as suas preces foram atendidas. Volta para casa que dentro de pouco tempo Ana vai estar grávida. Ana era descendente do sacerdote Arão, que foi uma pessoa muito importante também na comunidade judaica. E Joaquim era descendente de Davi, era descendente do rei Davi. E ele voltou para casa e depois de um tempo Ana ficou grávida. E aí deu à luz a Maria, uma linda menina, que eles eram profundamente apaixonados por ela. E aí mais uma vez Deus provou ali a sua palavra e o seu amor para aquele povo de fé. Só que eles tinham um compromisso. Pelo que eu entendi, isso era uma prática naquela época, mas eu também não sei se isso foi uma promessa feita por Ana dentro das suas orações. Eles viveram com Maria até os 3 anos de idade. E aos 3 anos de idade, eles levaram Maria ao templo para cumprir a promessa de Ana. Dos 3 aos 12 anos, ela viveu no templo, sendo guiada, sendo instruída pelos sacerdotes do templo. E aí, imagina, né? Uma mãe que esperou tanto por um filho, que já praticamente não tinha esperanças, e fica 9 anos longe dessa filha. Tem que ter muita fé, não tem? Para saber que... Porque a promessa de Ana era de que Maria seria uma serva de Deus. E para que ela fosse uma serva de Deus, ela tinha que estar preparada pelo templo. Ela tinha que saber das leis. Então Maria foi uma pessoa instruída, que nem era muito comum naquela época, né? Nem todas as mulheres tinham essa possibilidade. Mas cumprindo a sua promessa, fortalecendo a sua fé infinita e esperando pela graça divina, Joaquim e Ana deixam Maria no templo para ser cuidada pelos sacerdotes por 9 anos. E aí lá Maria recebeu o estudo e o encaminhamento religioso e se fortaleceu na fé. Foi também lá, claro que Ana em casa a ensinava as orações, mas no templo foi onde ela realmente fortaleceu a sua fé, porque a partir dali, no momento em que ela foi crescendo, né, enquanto criança, ela foi entendendo como é que isso tudo se processava, ela foi racionalizando de alguma forma a sua fé e foi fazendo o que era de procedimento na época. Então ela foi sendo ali preparada, acreditando num Deus único, acreditando na força divina, acreditando nos anjos, em tudo isso que a gente conhece, né? E aí aos 12 anos Maria volta para casa e, como era de costume na época, os pais começam a pensar no casamento dela. Ela já estava uma moça e ela precisaria casar. E aí eles identificam que José era um bom homem. José era um comerciante, um carpinteiro. Joaquim era comerciante, José era um carpinteiro. Mas era um homem de bom senso, era um homem de fé, era um homem tranquilo. E é claro que por inspiração divina, Joaquim e Ana chegaram a José. Porque teria que ser um homem muito preparado para receber na sua casa um espírito como Jesus. Até em termos de vibração energética, né? A gente tem que imaginar uma criança
dentro de uma casa com todo o magnetismo que Jesus tinha. Será que a gente hoje conseguiria receber uma criança numa vibração próxima da de Jesus? O que vocês acham? Que Jesus não era quietinho, né? Ele era desafiador. Desde muito cedo ele fazia coisas, né? E isso está também relatado no Boa Nova. Antes de Jesus veio, um pouco antes de Jesus, né? Veio João Batista, que era primo de Jesus, né? E no Boa Nova está lá escrito que Maria e Isabel ficavam muito preocupadas, porque Jesus e João Batista ficavam horas conversando e que eles eram muito diferentes dos outros meninos. Eles não gostavam de brincar das mesmas coisas que os outros meninos e eles tinham conversas muito além do que seria para a idade deles, né? Então José tinha que ser um cara especial para receber, acolher e conduzir Jesus nessa encarnação da forma como deveria ser. E eu trago essas informações porque, assim, eu acho que às vezes a gente não se dá conta da tarefa desses espíritos. A gente tem por prática até encarnatória, né, de toda a história da igreja que a gente traz, de falar muito de Maria. Mas olha a função de Joaquim, de Ana e de José na preparação da vinda de Jesus e na vinda de Jesus. Segundo consta, quando Jesus nasceu, Joaquim já tinha falecido, já tinha desencarnado, mas Maria ainda estava viva. Ana ainda estava viva. E Ana fez o seu papel de avó. Acolheu Jesus no colo, brincou com ele, fez tudo que uma avó faz, né? E colheu ali também a gratidão de ter nos braços um espírito do tamanho de Jesus. Bom, e aí depois disso tudo, a gente conhece a história, segundo consta na Bíblia. O anjo aparece a Maria, ela engravida. Não vou entrar aqui no mérito se ela engravidou com José ou se foi, né, enfim, não é essa a proposta e sinceramente não acho que isso faz a menor diferença pra gente nesse momento. Mas José está ali com ela. E quem é Maria? Maria é uma mulher. Uma mulher que estava cumprindo a sua tarefa naquela encarnação. E a sua tarefa naquela encarnação não era de cuidar dos leprosos como Madalena foi. Não era de ser uma dama da alta sociedade como Lívia foi. A tarefa de Maria naquela encarnação era ser mãe. Quem de nós poderia hoje dizer que está preparada para receber o Cristo como filho? Então Maria é de uma amplitude espiritual que a gente não consegue alcançar. Porque para receber no seu ventre um espírito, ainda que com o perispírito condensado, tinha um magnetismo da forma como Jesus tinha, não era qualquer mulher. Era Maria. Ela foi a escolhida.
E dentro de toda essa preparação espiritual de mais de 1000 anos, ela certamente estava junto com esses espíritos que decidiram sobre isso, porque ela veio em tarefa. Eu posso imaginar que quando Cristo falou para ela, preciso de você, ela falou a mesma coisa que ela falou para o anjo: aqui está a sua serva, faça de mim, Senhor, o que o Senhor quiser. E ela foi mãe. Ela foi mãe de um menino que aos 12 anos de idade estava no templo discutindo com os sacerdotes de igual para igual. Uma época que criança não tinha direito a nada. Jesus, nesse período que Jesus ficou no templo, ele ficou 3 dias sumido. Não sei se Emmanuel ou Humberto de Campos que falam sobre isso. E Maria ficou muito angustiada. Imagina você ter um filho de 12 anos sumido por 3 dias. Numa comunidade que todo mundo se conhece. Ninguém sabia dele. Imagina a angústia desse coração de mãe. E o susto que ela levou quando ela descobriu aonde ele estava e o que ele estava fazendo. Doutrinando aqueles sacerdotes, fazendo-os refletir. Eles eram as pessoas que estavam no comando do pensamento da população. Embora houvesse um rei, os sacerdotes estavam ali páreo a páreo, né, com esse nível de poder. Jesus estava ali levando as informações para eles. E aí o que ela fez? Agarrou na orelha dele, levou ele embora, chegou em casa, passou um sabão. Essa era a vontade, né? Provavelmente. 3 dias sumido. Mas Maria tinha condição de passar por essa situação, respirar fundo, confiar em Deus e saber que aquele menino era diferente. Que ele definitivamente não era como os outros e que ela não poderia tratá-lo como qualquer outra mãe tratava. E aí depois de passar esse tempo, e aí de novo eu volto aí à história de José, que junto a Jesus, mesmo acompanhando, ainda que intuitivamente, que Jesus era diferente, José ensinou a ele o ofício da carpintaria, como era de costume. Jesus trabalhou com ele. E em algum momento José também o deixou seguir. Porque a tarefa de Jesus não era ser carpinteiro de madeira. Ele veio para lapidar os corações. Ele tinha uma tarefa muito maior. E aí Maria vai acompanhando Jesus. José era muito mais velho, mas Maria vai acompanhando Jesus a partir dos 30 anos. Ainda que à distância, ainda com inúmeros outros afazeres. Mas imagina uma mãe vendo o seu filho reunindo multidões, sem entender muito bem o que aquilo significava. Ela mesma talvez não conseguisse alcançar o que Jesus falava. Talvez o seu espírito sim, mas ela, enquanto encarnada, muitas vezes tem essas passagens do Evangelho, ela não conseguia alcançar de fato qual era a proposta de Jesus. Como a gente, 2000 anos depois, ainda está tentando entender. Mas ela foi acompanhando, porque ela era mãe. E como mãe, ela sofreu intensamente todas as dores que ela viu o filho sofrer. Vocês já refletiram? Humberto de Campos fala isso no Boa Nova, no capítulo ele fala sobre Maria. Maria está aos pés da cruz. Vocês conseguem imaginar o coração daquela mãe
sabendo que o seu filho era justo, que o seu filho era bom, vendo o seu filho morrer, o pior martírio que existia na época, sem poder fazer nada. Tem que ter muita fé em Deus, não tem? Para não se revoltar. Ela não fez escândalo, ela não se revoltou, não quis tirar o filho. Não. Ela estava ali até o final, falando: filho, eu estou contigo. Até o final. Mas ela estava de serva do Senhor. Então Maria é de uma magnitude espiritual que a gente só tem que agradecer. Porque 2000 anos depois, a gente ainda consegue sentir na terra as vibrações dela, cuidando dessa humanidade. Porque depois que ela deixa de ser a mãe do Cristo, ela passa a ser a mãe da humanidade terrestre. Ela passa no plano espiritual a trabalhar intensamente pelo progresso espiritual da humanidade. Então, todo o nosso respeito, todo o nosso carinho, toda a nossa gratidão a essa mulher que aceitou ser a serva do Senhor, trazer o seu ventre, depois cuidar nesta encarnação, que foi a encarnação de Jesus. Bom, essa é a parte histórica. Mas aí o Espiritismo ainda traz uma outra informação, digamos, científica. Porque assim, como a gente pode imaginar, embora a nossa imaginação seja limitada nesse aspecto, Jesus é de uma amplitude espiritual gigantesca. Como é que ele vai caber num corpinho de bebê? Que Jesus foi bebê, foi criança, foi adolescente, foi homem, mas ainda como homem, como que essa matéria expandida conseguiu estar aqui? O que vocês acham? Alguém já pensou sobre isso? Alguém já estudou sobre isso? Então, aí vem o Espiritismo nos informar a respeito. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: de onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial? Ou seja, de onde tira o espírito o seu perispírito? Aí os espíritos respondem: do fluido universal de cada globo, razão porque não é idêntico em todos os mundos. Por isso que nós, humanos, não conseguimos ver vida em Marte. Porque o perispírito constituído em Marte e a matéria de Marte não é a mesma constituída da Terra. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, como mudais de roupa. Então, essa já é uma informação que o Livro dos Espíritos nos traz. Jesus precisava se adequar ao fluido universal compatível com o planeta Terra, que era onde ele ia reencarnar. Aí tem na 94A, Kardec pergunta: assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro? Aí os espíritos respondem: é necessário que se revistam da vossa matéria, já o dissemos.
Então é isso. Jesus, quando encarnado, se revestiu da mesma matéria que nós hoje usamos quando encarnados. E aí lá na Gênesis, no capítulo 14, nos itens 9 e 10, os Espíritos falam para Kardec: os espíritos superiores, ao contrário, podem vir aos mundos inferiores e neles até encarnar. Os inferiores não podem ir aos mundos superiores, mas os superiores, os espíritos superiores, podem encarnar nos mundos inferiores. Eles tiram dos elementos constitutivos do mundo onde entram os materiais necessários à formação do envoltório fluídico ou carnal apropriado ao meio em que se encontram. Quer dizer, eles manipulam a energia de forma a condensar esse fluido universal da forma que é necessária, no caso de Jesus, para formar o seu corpo, que seria encarnado nesse plano, né? E aí, como é que isso se dá? Einstein, que foi também um grande contribuinte para o entendimento dessas ideias de energia, né? Foi aí talvez um dos primeiros revolucionários nessa ideia de entender a relatividade da matéria. Ele diz que isso se estabelece pela conversão da matéria tangível em energia e vice-versa. A matéria tangível, mesa, cadeira, corpo, ela é energia condensada que se dissipa. Da mesma forma, os espíritos conseguem condensar uma matéria fluida. Alguém quer falar alguma coisa? E aí na Gênese, do item 10, os espíritos chamados a viver nesse meio retiram dele os seus perispíritos. Porém, conforme o próprio espírito seja mais ou menos depurado, seu perispírito se forma das partes mais puras ou mais grosseiras desse meio. Então, no próprio globo terrestre, nós temos as matérias mais puras e as matérias mais densas. E os espíritos vão escolher, na medida de suas possibilidades de escolha, se utilizar dessas substâncias mais puras ou das mais grosseiras na sua reencarnação. Então, tanto quanto possível, Jesus escolheu certamente as substâncias mais puras para reencarnar, para condensar o fluido cósmico universal, para condensar o seu perispírito, o suficiente para encarnar. Mas ainda assim, Jesus tinha um fluido, um magnetismo que quase não cabia no corpo dele, né? Tanto que na passagem da mulher com hemorragia, que eu não sei falar, hemorroíça, ela não toca nele, ela toca na veste dele e ele sente uma energia saindo ali. Então, assim, mesmo nesse perispírito muito condensado, nesse corpo físico muito condensado, ele estava muito acima do que a gente pode imaginar, né? Eu gosto de pensar assim, que se a gente pensar numa lâmpada é uma coisa que ilumina tudo, né? Então, eu imagino Jesus assim, uma lâmpada, com um perispírito completamente expandido por onde for possível. Só que aí ele teve que vir juntando esse perispírito, e aí Emmanuel fala disso em A Caminho da Luz, em torno de 1000 anos, ele veio descendo a mundos inferiores para ir condensando o seu perispírito para conseguir reencarnar na Terra.
Isso é muito bonito da gente pensar, né? E aí, se a gente pensar na bondade divina, e se a gente pensar na nossa ansiedade, a gente não fecha a conta. Por quê? Se para a vinda de Jesus foram necessários mais de 1000 anos de preparação, e Jesus só veio há 2000 anos, por que que a minha vida tem que melhorar dessa para o ano que vem? Por que que eu, enquanto espírito, tenho que dar saltos quando eu posso caminhar gradativamente e aí sim alcançar o que eu quero? Então, se a gente mudar o foco um pouquinho na nossa condição, e se a gente expandir o nosso foco para a sabedoria divina, sabendo que nada está fora do lugar, que tudo está acontecendo porque é necessário, que nós, enquanto indivíduos, enquanto coletividade, estamos nos aprimorando a cada dia, a gente fica mais tranquilo na encarnação. A gente desacelera um pouco. E aí, se a gente assumir o papel, é claro que a gente não tem a magnitude espiritual de Maria, mas a gente pode seguir o exemplo dela, acatando, servindo a tarefa que nos cabe, perguntando: Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, faz de mim o teu servo, a tua serva. Nós estamos hoje muito melhores do que já estivemos. Muito melhores. E temos uma longa caminhada a cumprir. Mas se Jesus passou por tudo isso para estar aqui conosco, de onde Ele está, certamente Ele continua conectado com inúmeros fiozinhos, infinitos fios, as suas energias. Só a gente ligar o botãozinho, ligar a tomada e puxar a energia dele, puxar a energia de Maria, porque eles estão com certeza cuidando de nós. Gente, muito obrigada. Boa noite. Deus nos abençoe.